Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o cenário para fundos imobiliários depois da reabertura da economia. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição no meu canal, deixa aquela curtida e clique na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Antes de começar, a Levante preparou um relatório completo e exclusivo sobre o cenário de fundos imobiliários. Então, a nossa análise por setor, você pode encontrar o relatório no link na descrição do vídeo. Eu vou começar falando primeiro do desempenho do principal índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Então, o índice acumula uma queda 12,4% em 2020, comparado a 13,8% de queda para o Ibovespa. E aí a gente lembra que 2019 foi um ano excelente para fundos imobiliários, uma alta de 36% no ano de 2019. Então, um desempenho muito forte em 2019, talvez mais forte do que a gente esperava. Você pode ver o gráfico aqui agora na tela do IFIX comparado ao Ibovespa, você vê que o desempenho está muito parecido. Bom, essa semana foi divulgado o número de agosto, temos agora 1 milhão de investidores, de CPFs em fundos imobiliários. Você pode ver o gráfico aqui na tela, o expressivo crescimento esse ano. Então, o último dado da B3, informações de agosto, mais de 1 milhão de CPFs, mais de 1 milhão de investidores. Esse número era apenas 645 mil no final de 2019. Você pode ver o gráfico aqui na tela, expressivo crescimento da quantidade de investidores em fundos imobiliários. Bom, falando um pouquinho da relação risco-retorno, vocês sabem que aqui na Levante eu cuido da carteira Small Caps. Então, para mim, Small Caps é a melhor classe de ativos, mas a segunda, muito próxima, vem fundos imobiliários. Então, não adianta a gente olhar só o retorno, só o desempenho do principal índice, que é o IFIX. Vamos olhar também a volatilidade desse indicador. Então, é claro que com esse ano, com a quarentena, com o pânico ali no mês de março, a volatilidade tanto do Ibovespa quanto do IFIX explodiu. Então, só para ter uma ideia, o IFIX tem uma volatilidade anualizada, acumulada de janeiro a agosto, 24% ao ano. Só para ter uma ideia, Ibovespa 51%. O aumento na volatilidade é explicado pela quarentena, um impacto fortíssimo na economia e, claro, um pânico grande aí nas bolsas, principalmente no mês de março. Só para a gente comparar essa mesma foto da volatilidade em 2019, 4,2% ao ano a volatilidade do IFIX, olha só a diferença, comparado a 18% no Ibovespa. Então vocês sabem que eu tenho a carteira Small Caps, de ações Small Caps lá na Levante. Eu acredito que ela talvez seja aí a classe de ativos número 1 e fundos imobiliários, na minha opinião, é a classe número 2, vem aí muito próximo, tem uma relação risco-retorno muito favorável e, na minha opinião, é ideal para investidores iniciantes começarem a investir em renda variável, pessoal? Lembrando, fundo imobiliário é renda variável, é negociado como se fosse uma ação. Eu já vou falar aqui quais são os ativos que você pode comprar investindo em fundos imobiliários, mas você viu, como eu mostrei em 2019, em situações normais, a volatilidade dos fundos imobiliários é muito menor do que ações e também, claro, eles podem pagar dividendos bastante altos. Bom, vou falar então do IFIX, que seria aí o Ibovespa dos fundos imobiliários. Ele é bem menos concentrado, pessoal, do que o Ibovespa. Então o IFIX tem 81 fundos imobiliários e os 10 maiores fundos representam apenas 35% do total, No Ibovespa essa conta é quase 50% aí para 4 ou 5 empresas, Então, muito menos concentrados. E aí eu diria que fundo imobiliário você vai ter basicamente 7 tipos de ativo, Então você vai ter o fundo imobiliário de shopping center, o fundo imobiliário de logística, o de agências bancárias, que está diminuindo, Ainda mais agora na quarentena, ninguém vai mais à agência física, mas ainda tem muito fundo de agência bancária. A gente tem os chamados fundos de fundos, os FOFs. A gente tem as lajes corporativas, escritórios comerciais, como esse, por exemplo, que a gente está gravando aqui esse vídeo. Novo escritório da Levante, aqui um novo cenário, um novo estúdio. E também os fundos híbridos que mesclam, por exemplo, recebíveis imobiliários, o CRI, com logística.
Mostrar para vocês então aqui na tela aquele chamado gráfico de pizza, né, para abrir a composição do índice imobiliário do IFIX. Então o setor que tem maior peso é o de recebíveis imobiliários, 27,5%. O segundo é o de logística, 19,2%. Depois temos lajes corporativas e híbridos e shoppings, mais ou menos cada um com 12%. Fundo de fundos tem mais ou menos 11%, e aí a gente fecha esse bolo dos fundos imobiliários com 4,4% agências bancárias. Então a gente mostrei para vocês essa distribuição por tipo de ativo. E agora, o que é mais importante é mostrar o que aconteceu nesse ano justamente com a pandemia. Então, com a pandemia, com a quarentena, os shopping centers ficaram fechados, acho que era algo inimaginável antes da crise, praticamente aí de abril até junho fechado, acho que os shoppings ficaram abertos aí 15% do tempo. Então as cotas aí de fundo imobiliário, você pode olhar o gráfico aqui na tela, eu vou mostrar para vocês até o dia 14 de dezembro, por classe de ativo de fundo imobiliário. Então você vai ver que a maior queda justamente fundo de shopping center. Esses foram os que mais sofreram. Outro que sofreu bastante também foram os fundos de fundos. E os que foram melhor, claro, os fundos de recebíveis e os fundos de logística. Então, a gente tem uma carteira de fundos imobiliários na Levante, que eu já vou explicar como funciona, mas eu quis dar essa visão setorial. Por que shopping foi pior? Justamente o shopping fechado, o lojista menor, o chamado lojista satélite, tendo um desempenho ruim, com a sua loja fechada, as empresas tiveram que dar desconto no aluguel, dar prazo, então os cotas de shopping foram muito afetadas, não teve aquele resultado que tinha e aí os fundos não distribuíram aqueles dividendos. Mesma coisa também para as lajes corporativas, eu acho que foram os três fundos que mais sofreram, para resumir, novamente colocando aqui o gráfico na tela. Então você vai ver ali a linha mais embaixo é de shopping center. Depois tem outras duas linhas muito próximas, uma bem próxima da outra, que é justamente fundo de fundos e lajes corporativas. Então, esses foram os fundos que mais sofreram na crise. E os que foram mais defensivos, logística, com o crescimento do e-commerce, delivery de comida e outros pedidos, o e-commerce muito forte, os fundos de logística foram muito bem. A gente já gostava desse setor antes da crise, porque é um setor que é considerado jovem, o Brasil ainda tem muito a evoluir em logística, então esse setor já era bom, E o setor de recebíveis, então eu já vou explicar um pouquinho aí a dinâmica de cada setor dos fundos imobiliários, tá, pessoal? Bom, o interessante agora é o daqui para frente, Então a gente analisa o que aconteceu, mas agora com a reabertura da economia, dos shoppings, das lojas, até dos escritórios, A gente está aqui gravando aqui no escritório da Levante. Então, tem dois setores que a gente continua achando melhor do que os outros, tá? Que é o de recebíveis e o de logística. Então, o de recebíveis, ele tem uma característica que é a seguinte: os contratos são mais longos, Os contratos são de 10 anos. Então, ele é muito menos afetado por crises. É claro que existem alguns setores, talvez o automotivo, por exemplo, muito afetado, outros nem tanto. E o setor de logística, Não à toa, se você pegar alimentos e logística, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, a própria B2W, você tem aí alimentos com logística, algo como 1/3 mais ou menos dos galpões logísticos, Então, esses setores foram muito bem. Já o de shopping não foi, só que aqui a gente faz uma observação que é a seguinte: ao contrário dos Estados Unidos, que está vendo aí um shopping perdendo espaço para o e-commerce, para o varejo eletrônico, aqui no Brasil shopping é lazer, é restaurante, é comodidade, é cinema, as pessoas resolvem aí a sua vida em shopping, tem serviços lá dentro. Então acho que com a reabertura da economia, acho que leva um tempo, claro, ainda para uma vacina, mas com a economia voltando mais ao normal, as pessoas vão voltar aos shoppings, e aos escritórios. Então esses dois setores que foram que sofreram mais nesse período de pandemia, justamente lajes corporativas e shoppings, a gente acha que volta, acho que home office é meio lenda, então não é todo mundo que consegue fazer home office, até aqui na Levante
né? A equipe de análise está toda aqui, né? Algumas pessoas trabalhando home office, claro, isso possibilita, não precisa vir todos os dias, é uma fase, mas também não dá para ficar todo mundo em home office, né? Então, eu acho que todo mundo achou que seria assim e eu acredito que não será. Então, a queda no preço dos ativos de shopping e principalmente de lajes corporativas foi muito grande, né? As ações caíram 40%, 50%, né? Os fundos, e eu acho que os fundamentos, os resultados desses fundos não foram tão afetados assim. A gente está olhando aqui um fluxo de 10 anos, né? Então, o resultado de 2020, sim, muito afetado, mas depois a tendência é ficar ao normal, né? E aí eu vou falar aqui, né, agora de um call talvez até contrário, né? Quer dizer, a gente costuma sempre citar, eu gosto muito de citar o Warren Buffett, que é compre ao som dos canhões, né? Então, lajes corporativas eu acho que vai voltar, tá com tudo. Talvez algumas empresas consigam fazer home office, a XP colocando a sede dela no interior, Facebook, Amazon, mas o normal, o escritório, acho que principalmente até mercado financeiro, vai continuar forte. E aí aquela história dos 3 L's, né? Localização, localização, localização. Então essa acho que é a regra de ouro, eu diria, para fundo imobiliário, né? É localização. Bom, pessoal, vou falar então agora da carteira de fundos imobiliários da Levante, né? O sócio Felipe Bevilacqua, né? O meu sócio, junto com a equipe de análise, né? O Bruno Benassi, tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Então, em respeito, claro, aos assinantes, não vou abrir a carteira aqui, papel por papel. A gente tem uma recomendação aberta, que é o XP Log, o fundo de logística XPLG11. Você pode ver todas essas informações, né, no relatório gratuito exclusivo que a Levante preparou. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos mostrar então como está hoje a carteira de fundos imobiliários da Levante, né? Vocês viram que eu expliquei, temos aí 7 tipos, né, de ativos diferentes quando você fala de fundo imobiliário, tá? Então, vou mostrar aqui o gráfico para vocês, né? A maior participação é logística, tá? Então, logística responde por 25% da carteira. A gente tem também recebíveis imobiliários, né, que são mais longos, são fundos de papel, que a gente chama, né? São títulos de dívida, como certificado de recebível imobiliário, por exemplo. Então, o recebível tem 20%. Shoppings a gente reduziu, né? Antes a gente tinha o dobro, né? Hoje a gente está com 10%. Os fundos de fundos, que são fundos diversificados, né? Como o próprio nome diz, eles compram diversos fundos. Hoje a gente tem lajes corporativas com 5%. A gente tem o agronegócio, né? A gente achou um fundo muito interessante de agronegócio com 5%, e aí a gente fecha a nossa carteira aqui com 8% nos chamados fundos híbridos, que geralmente combinam logística com recebíveis. Então, se a gente somar logística e recebíveis, a gente está falando aí de mais de 50% da carteira da Levante de fundos imobiliários nessa classe de ativo. E aí, já fazendo um spoiler, né? A gente tem falado isso também para os nossos assinantes da série Fundos Imobiliários. Eu acho que está na hora, talvez, de começar a aumentar a exposição em lajes corporativas. Acho que o mercado penalizou demais. Eu acho que a gente acredita aqui que vai voltar para o escritório, né? Não vai ser home office definitivo para todo mundo. Muita gente vai voltar para o escritório, precisa, né, enfim, fazer reunião, se encontrar. Acho que tem muita produtividade aí, nem tudo é Zoom, né? A gente que faz análise aqui, então, de empresas, né? Quer dizer, você visitar as empresas faz toda a diferença. Tá? E aí você que me acompanhou aqui até o final, como sempre, a gente tem, né, um cupom de desconto especial, né? Então eu coloco aqui o link, né, para a série de fundos imobiliários, um preço especial se você usar o cupom de desconto EDUFII, tá aqui na tela, né? EDUFII. Então você vai ter um preço especial para assinar a série de fundos imobiliários, 12 parcelas de R$ 14,90. Então, como eu disse, né, vocês me conhecem, eu gosto muito de ações small caps. Talvez a minha segunda classe de ativo preferida seja justamente fundos imobiliários, porque você pode mesclar uma carteira que te paga dividendos, isento de imposto de renda, com uma carteira que se valoriza, que é o caso, por exemplo, de lajes corporativas. Então é uma carteira meio a meio quase, dividendos, meio fundos que se valorizam. Como eu mostrei, em situações normais, os fundos imobiliários têm muito menos volatilidade que ações.
Então você aí que está saindo da renda fixa, você que é mais iniciante, não conhece tanto, renda variável, vamos pôr o pé na água, vamos começar investindo em fundo imobiliário. O trabalho do Felipe, do Bruno e da equipe fantástico de fundo imobiliário, com desempenho muito acima do IFIX, que é o Ibovespa do fundo imobiliário que eu mostrei aqui para vocês. Então, esse era o vídeo de hoje então sobre fundos imobiliários, tem esse desconto especial aí para quem acompanhou até o final. Se você gostou desse vídeo, então deixa aquela curtida, compartilha com aquele seu amigo que gosta de fundo imobiliário e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.